Você é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal? Você já parou para pensar como que a justiça lida com um adolescente de 16 anos que comete crime hediondo? Enquanto a vítima, a família choram por uma perda irreparável, o autor do crime é tratado pela lei como menor infrator. Com no máximo aí 3 anos de internação. Observe, ainda sai com a ficha limpa. Você acha isso justo? Eu acredito que seja justo, né, que haja a diminuição da maioridade penal. Não como uma solução mágica para a criminalidade, mas como um passo urgente para uma justiça mais coerente. Ora, aos 16 anos, no Brasil, você já pode votar. Escolher o presidente da República. Quem vai governar o país? Você já pode votar. Trabalhar, casar, assumir contratos. Se cometer um assassinato, um latrocínio, uma tortura, aí a lei já diz que você não pode responder como um adulto. Como assim? Ou somos maduros para decidir o futuro de uma nação, ou então não somos. Não há como ter somente os direitos sem as responsabilidades. A sociedade mudou. Um jovem hoje de 16 anos, ele tem acesso a informações, a redes sociais, à internet. Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Esse caso do cãozinho orelha me chamou muita atenção. E juro, isso é muito triste. Esses adolescentes cometeram um ato de crueldade pura, somente por prazer. Tinham plena consciência do que faziam. E as leis hoje não punem com a proporção de que esses crimes exigem. Enquanto isso, a sociedade se sente impotente, desprotegida. Infelizmente, a visão que eu tenho é essa. Se você tem menos de 18 anos, você pode quase tudo. Muitos acreditam que a diminuição, né, a redução da maioridade penal afetaria mais os pobres que não têm oportunidades. A desigualdade, ela é real e precisamos combatê-la com políticas públicas, com empregos, com educação. Ser pobre não é carta branca para ser bandido. Há milhões de jovens em situações vulneráveis que estudam, que trabalham e honram as suas famílias. Tá, por que uns viram criminosos e outros não? Porque, em muitos casos, é uma escolha. Escolha movida pela ganância, pela vontade de ostentar, pelo prazer da violência. Reduzir a maioridade penal não é punir a pobreza, é punir o crime. E a lei deve ser igual para todos, para rico ou para pobre. Mas o sistema carcerário é uma escola do crime. Concordo. Mas a solução não é soltar os criminosos, e sim melhorar as prisões. O cérebro só amadurece aos 25 anos. Também é verdade, mas com 16 anos sabemos que matar é errado. Ninguém comete um assassinato por imaturidade cerebral. Adolescentes são mais vítimas. Sim, é verdade. Isso é triste. Mas coisa não anula a outra. Podemos proteger os jovens vulneráveis e punir quem mata, quem tortura, quem estupra. Sim, a redução da maioridade penal não vai acabar com o crime. O problema é complexo, mas é um passo necessário para corrigir uma contradição gritante na nossa lei. Como que se confia o voto a um jovem e ele não pode se responsabilizar pelos seus atos graves? Precisamos de justiça, de proporcionalidade, de proteger a sociedade de quem já demonstrou ser perigoso, independentemente da idade. E precisamos, antes de tudo, de coragem para encarar esses debates sem ideologias, com os pés no chão da realidade. O Brasil precisa de respostas e a hora de discutir já passou. Agora eu pergunto a você, você acha que uma pessoa de 16 anos não tem noção do que faz? Concordamos aqui que cada ser humano possui uma realidade diferente da outra, não é mesmo? Você sabe que matar, torturar, traficar é crime, porque você nasceu na sua realidade de vida. Você cresceu criada com seus pais, você cresceu estudando na escola que você estudou, você viveu na cidade que você viveu, com a sua realidade de vida e com todas as suas experiências. A outra pessoa que nasceu em uma outra realidade totalmente diferente da sua, pode até ter consciência do que é certo e do que é errado. Sabe até que é um crime, mas a sua realidade é limitada, fazendo com que cometa certos crimes. A visão de mundo de uma pessoa que nasceu, cresceu em um contexto no qual não teve oportunidades básicas supridas será diferente. Não tem como eu chegar à vida de outra pessoa, à realidade de outra pessoa, às experiências de outra pessoa, a partir do meu olhar. Eu preciso olhar através do olhar da outra pessoa. Não tem como você, que viveu sua vida tendo todas as oportunidades, todas as condições, todas as suas necessidades supridas, comparar com uma pessoa que não teve nada disso. Olhar com a minha visão de mundo e tentar justificar a ação dela. Por isso que a lei ela é genérica e abstrata. Ela não é criada somente para um caso específico, somente para um indivíduo. A lei ela é válida para todos. A função do juiz é essa, analisar o caso concreto de acordo com a lei. E aí sim dá a sentença. Para ser um mau caráter não tem nada a ver com classe social. Um dos exemplos disso é o caso do cãozinho orelha. Não podemos focar na condição financeira para dizer se o cara é mau caráter ou não. Diante desses acontecimentos, podemos concluir que não tem nada a ver com classe social você ser um psicopata. É claro que as condições menos favoráveis, elas dão maior margem para que essa psicopatia possa se aflorar rapidamente. Mas também esses meninos não são pobres. Também tem o caso daqueles que não são psicopatas e acabam entrando na vida do crime porque levam vidas, situações tão precárias. Não conseguem ali enxergar outra saída. Apesar de existir outras saídas. Mesmo que sejam as saídas que eles não querem. E a maioria dos jovens entram, sim, no mundo do crime por ganância, por querer ostentar demais, por querer demais. O assunto aqui não é ser de esquerda, não é ser de direita, é centrar no problema. E a questão da maioridade penal, na minha perspectiva, deve sim ser repensada, deve ser reanalisada, porque nós mudamos a nossa sociedade. Hoje estamos na sociedade da informação. Ninguém é desinformado aqui como era antigamente. Sabem o que é errado, o que é certo, o que é crime. Ninguém aqui é ingênuo. Esses psicopatas que fizeram isso com o cachorrinho orelha, eles tinham plena consciência do que estavam fazendo ali. Eles fizeram por prazer. E é de uma indignação muito grande a gente ainda ser a favor contra a maioridade penal.
E esse argumento de que classes menos favorecidas seriam mais atingidas não desce. Até porque há gente em situações precárias que não são bandidos. E por outro lado, gente abastadas sendo psicopatas. Esse caso precisa da nossa atenção, precisa da atenção das autoridades, porque se continuar assim, é daqui pra pior. Uma pessoa de 16 anos, aqui no Brasil, rouba do teu celular, te mata e não pode ser chamado de criminoso. É adolescente infrator. Pode votar, escolher o presidente da república, senador, deputado, vereador, prefeito. Pode casar, mas não pode ser punido criminalmente. Tem direito a tudo, mas criminalmente não responde. Muitos são contra a diminuição da maioridade penal pelo fato do nosso sistema carcerário ser deplorável. Dizem que não é justo colocar um adolescente de 16 anos junto com os bandidos, porque podem sair piores de como entrou. Outro ponto é a neurociência. Hoje é comprovado que o indivíduo ele tem total capacidade de tomar, né, as suas decisões a partir de 20 anos, de 20 aos 25 anos. Né, que antes disso, você não é responsabilizado pelos seus atos. Né? Você não tem total ciência do que você faz. E acreditam que a redução, né, da maioridade penal não seja a solução para a diminuição do crime. Pergunta a você, vocês acreditam que os adolescentes aqui no Brasil são mais vítimas do que autores do seu ato de violência? Ou você é a favor da diminuição da maioridade penal?